Aleluia. Olha para o teu irmão e diz assim: Deus está quebrando todas as correntes de dor da tua vida. Porque o perdão é uma arma poderosa. Amém? Amém? Dá um glória a Deus. Você que está no online nos assistindo, dê um amém também, um glória a Deus, porque o perdão é libertador. Amém? O perdão de Deus, o perdão de você para o seu irmão, o receber o perdão é libertador. Quebra as correntes, quebra as cadeias. Não existe arma mais poderosa nas nossas vidas, depois, claro, do sangue de Jesus, do nome de Jesus, do que o perdão. O perdão é uma chave poderosa. E Deus ministrou muito isso no meu coração, nesse dia de ontem, nessa madrugada, para eu estar compartilhando aqui com vocês sobre libertação. Foi muito impactante o nosso momento de libertação, foi muito vivencial o que Deus fez naquele lugar. E o que Deus me mostrou? Muitas dores. E deixa eu te falar uma coisa, as dores são o lugar onde Satanás habita, aonde ele se alimenta, aonde ele faz com que você deixe de receber o que Deus tem para você. Então você precisa aprender que dor não foi feita para ser carregada, mas para ser transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Quantas dores nós vamos guardando? Tinha um menino, ele devia ter uns 14 anos. E eu vivi uma experiência tão forte com aquele menino, porque assim, a dor, ela vai gerando nas nossas vidas monstros, medo, vergonha, o senso de injustiça. Então Deus quer te libertar de todo o mal, amém? Deus quer quebrar as correntes da tua alma para te liberar, para viver o novo que Ele tem para você. Eu ministrei aqui domingo passado, Deus não vai colocar vinho novo em odres velhos. Foi domingo passado, não foi, gente? É que eu sou meio esquecida, então. Deus não vai fazer coisas novas em lugares velhos. Deus não vai te dar o que Ele prometeu, Ele não vai te levar para um novo nível. Nós estamos no ano da superação. Deus não vai te levar para um novo nível na tua vida, seja no teu casamento, seja na tua profissão, seja na tua vida de uma forma em geral, seja ministerial, se você não aprender que você precisa quebrar as correntes que te aprisionam. Você precisa, em nome de Jesus, viver o novo do Senhor. Mas para viver o novo, tem que se despedir do velho. Tem que limpar as dores. Tem que colocar diante do Senhor. E não adianta colocar só diante de Deus. Porque a Bíblia fala que quando nós colocamos diante de Deus, nós somos salvos. Mas quando nós colocamos diante do irmão, nós somos curados. E aí é onde o problema que nós temos. Porque nós só vamos somatizando as dores. E muitas vezes a gente já chega, essa somatização de dores, ela gera em você uma indiferença. E a maior estratégia de Satanás é te fazer indiferente. É você não sentir mais as coisas. Amém? Esse barulho aí fora, gente, quem está na coordenação, dá uma supervisão para a gente. O texto de Mateus, capítulo 18, 21, 22, diz, a gente vai projetar, mas eu vou ler aqui. Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Eu acho que Pedro já pensou que 7 vezes era um exagero, né, gente? Pedro falou assim, até 7 vezes? 7 já é um limite para mim, Deus. Jesus, né? Jesus respondeu, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então, Jesus, quando ele é confrontado acerca do perdão, quando ele encontra aqui um discípulo colérico,
né? Quando ele encontra Pedro, Pedro era aquele que queria fazer justiça. Pedro era aquele que, não, eu te amo, eu vou lá, corto a orelha, eu vou lá, eu faço qualquer coisa por você. Pedro era assim, ativo. Aquela coisa de, não, eu vou fazer, eu vou... Não, Deus, até quantas vezes, Jesus, eu tenho que perdoar meu irmão? Porque não é fácil não, né, gente? Olha para o teu cônjuge que está aí do teu lado. Olha para o teu namorado, olha para o teu amigo que está aí do teu lado. Olha para o teu pastor. Olha para o teu líder. Não é fácil perdoar, é ou não é? Sim ou não, gente? Não é fácil perdoar. Porque você está ferido. Quem está ferido quer justiça. Quem está ferido quer ferir. E é por isso que nós temos uma sociedade tão doente. Por quê? Porque vai sendo ferido. É uma palavra que você ouve, é uma ação de alguém, é uma atitude de alguém, é uma situação que te deixa desnorteado e você guarda a dor. E quando você guarda a dor, você dá estratégia para Satanás entrar e agir na tua dor, se alimentar da tua dor e fazer com que essa dor que começou pequenininha se torne uma proporção enorme. Porque você não consegue perdoar. Aí Jesus vira para Pedro e diz, não, Pedro, que 7 vezes? Está maluco? 7 vezes é muito pouquinho para você, Cláudia. É muito pouquinho para você, Renata. 7 vezes para você, que é essa pessoa, que é... Lauriá, para você. Gente, para mim não é fácil. Nunca foi fácil. Mas não é um sentimento, é uma decisão. Amém? E aí Jesus vira para Pedro e diz, é 70 vezes 7. E é todo dia 70 vezes 7. É todo dia, não é uma vez no ano, não. Então, aqui Deus tem um mandamento. Ele tem uma direção. O perdão, querido, se você não obedece, você está em pecado. E o pecado te aprisiona. O pecado te aprisiona, a falta de perdão te aprisiona. E aí você não entende, ai, por que a minha vida não flui? Por que determinadas coisas não acontecem? Ah, Deus, por quê? Por quê? Porque você tem dificuldade em liberar as dores da sua vida. Você tem você tem dificuldade de se desprender das correntes da tua vida. Toda vez que você não perdoa, a corrente vai ficando mais pesada. E você não consegue sair do lugar. Então, eu quero te dizer hoje, querido, o perdão, ele gera um impacto nas nossas vidas. O perdão não é um sentimento, porque a chave para destruir as correntes da nossa alma, eu estou falando aqui a nível espiritual, eu não estou falando só de alma. Porque quando você é preso pela falta de perdão, a tua vida espiritual não flui. Ah, mas pastor, eu oro muito bem, eu faço tudo muito bem. Não, querido. É como se fosse algo velando ali, sabe? Tapando o teu crescimento, o teu avançar. Porque o perdão é a chave para destruir todas as correntes que ainda te aprisionam ao passado. As dores estão vinculadas ao passado. Deus quer te levar para o presente e para o futuro que Ele tem para você. E não te manter aprisionado ao passado. Ah, mas pastor, é muito difícil. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando você não perdoa, você se torna escravo da dor. Quando você não libera, você se torna escravo daquilo que você não libera. Então, em nome de Jesus, fala assim para o teu irmão, em nome de Jesus, libera todo ressentimento, toda mágoa, toda dor, porque o perdão vai te libertar para viver o propósito de Deus. O perdão vai te fazer viver aquilo que Deus te chamou para viver. O perdão é o caminho da libertação. Quando você não perdoa, você fica aprisionado. E aí você fica impedido de viver e cumprir o propósito pelo qual Deus te chamou.
Mas, pastor, é difícil, você não sabe o que fizeram comigo. Eu não sei o que fizeram com você, não, mas eu sei o que fizeram comigo. E não é fácil. O perdão, ele não vai apagar o passado, mas ele vai destruir as correntes que aprisionam o teu futuro. Ele não vai apagar, aconteceu, é verdade. Você sentiu, você viveu. Então, quando você libera o perdão para o teu irmão, quando você libera o perdão para o teu cônjuge, quando você libera o perdão para a tua mãe, para o teu pai, você está dizendo assim, eu não vou apagar o que aconteceu, mas eu estou me liberando para viver uma nova história em Deus. Eu estou me liberando para viver o futuro que Deus tem para mim, amém? Dá um glória a Deus, meu irmão, isso é poderoso. Você está liberando o que Deus tem para você. Quantos de nós passamos, às vezes, a semana sem falar com a pessoa? Um mês sem falar com as pessoas? Quantas situações acontecem que te tiram do propósito que Deus tem para você? Deus tem um propósito. Fala para o teu irmão, Deus tem propósito para a tua vida, meu irmão. Não permita que essas correntes te aprisionem. O perdão é algo revolucionário. Sabe por quê, gente? Porque o perdão não é uma resposta emocional que você dá a outra pessoa. O seu emocional não vai querer perdoar alguém, porque está ferido. Não é uma resposta emocional, não é uma resposta movida pelas tuas emoções. O perdão, fala-se para o teu irmão, é uma decisão radical que você toma no teu coração e muda a tua história. O perdão muda a tua história, porque ela não é uma decisão emotiva, não é uma decisão movida pelas minhas emoções, é uma decisão radical. Eu decido perdoar você. Não tem lugar melhor para a gente exercitar isso do que no casamento, sim ou não? Sim ou não, gente? Né? Deus nos deu esse propósito de ser casal justamente para nos afinar. Nas nossas relações profissionais, nas nossas relações familiares, nas nossas relações com o irmão. José ficou sem acesso aos irmãos durante anos. José tinha um propósito de Deus. E José teve que passar pelo perdão, teve que passar pelo momento de perdoar o irmão, os irmãos, para poder viver plenamente o que Deus tinha para ele. José deixou de viver o que Deus tinha para ele? Não. José experimentou muitas coisas em Deus, mas a plenitude do propósito que Deus tinha para ele dependia dele liberar a vida dos irmãos que o havia machucado. Está lá em Gênesis, capítulo 45, verso 5. Projeta para a gente, por favor. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. A história, ela é muito linda, essa história de José, porque José foi abandonado pelos irmãos, foi traído pelos irmãos. José, ele viveu todo tipo de dor que você possa imaginar. E dentro da própria história familiar. Não foi um inimigo dele, não foi um amigo dele, não, foram os irmãos dele. Os irmãos que tiveram inveja dele. Meu irmão, cuidado com a inveja dentro do seu ministério, dentro da sua roda, entendeu? De discipulado, de célula, porque isso traz destruição. E ele diz que em determinado momento, ele entendeu que o perdão era uma decisão radical. A Bíblia diz que José, os irmãos passavam de um lado, ele ia para o outro lado. A Bíblia diz que quando ele entra no lugar e perdoa os irmãos, os gritos de José eram tão grandes, a dor de José era tão grande, que todos ouviam. Mas José era um homem valente, José sofreu tantas coisas. Eu quero te dizer, o perdão não é uma resposta emocional. As pessoas te feriram. Decida tomar uma decisão radical. Decida ser radical nisso. Não guarde mais dor. Te feriu? Perdoa. Perdoa, escreve uma carta.
Ah, não consigo mandar a carta, reler aquela carta para alguém, mas libera perdão em nome de Jesus, amém? Porque Jesus, ele nos ensina a perdoar, ele diz, ei Pedro, que 7 vezes? É 70 vezes 7. Sabe por quê? Porque ele está dizendo, não é uma escolha emocional. É um ato de coragem, é um ato de determinação, é um ato de decisão. E nós temos visto uma igreja que muitas vezes não avança por causa das dores. As correntes que te aprisionam, que te paralisam, que te impedem de avançar dentro da tua própria casa, dentro do teu próprio casamento, dentro da tua própria família. Não avança. Ei, pessoas nos machucam. Machucaram Jesus. Os discípulos que andavam com Jesus. Os discípulos que viam Jesus fazendo coisas maravilhosas. Aquele Jesus que dava o melhor que ele tinha para os discípulos. Eu não tenho mais muita expectativa, porque eu penso assim, se Jesus, que era o próprio Jesus, caminhava com aqueles discípulos e eles fizeram o que fizeram, imagina eu, gente, né? Imagina você. Então não crie expectativas, decida viver uma vida de liberdade, decida quebrar as correntes que te aprisionam. Jesus nos ensina isso. Ele caminhou com Pedro, Pedro o traiu, Pedro o negou. E mesmo assim Jesus estava lá. Jesus estava lá. É fácil dar o outro lado? Não é fácil. Mas fala para o teu irmão, é uma decisão. É uma decisão. Perdoar é um ato de você decidir libertar a sua alma. E isso não tem preço. Não tem preço que paguem. Eu quero chamar um casal aqui para dar um pequeno testemunho, tem que ser bem rapidinho. Vem cá, Wesley e Thaís. Por quê? É no casamento que a gente se arranha muito, gente. É nos relacionamentos. Por quê? Relacionamento gera intimidade. Você já brigou com a sua melhor amiga? Já ficou sem falar com a sua melhor amiga? Sim ou não, gente? Né? Já sentiu raiva do seu pastor? Pode falar, gente. Eu tenho um coração curado, vocês podem falar. Eu tenho um coração curado. Já sentiu raiva do seu pastor? Já sentiu raiva de alguém? Então, perdoar é você entender que é uma decisão. Que é uma decisão, não é fácil. Eu me lembro de uma vez, eles dois, no revisão comigo, no carro, eles vão contar, vou deixar eles... Boa noite. Bom dia. É o costume de vir à noite. A nossa história, né? O início do nosso casamento foi muito difícil e foi marcado por um perdão, né? Por um perdão. E a gente já tinha caminhado vários anos e tal. E teve um discipulado, né? Vindo de uma revisão de vidas. É indo? Não, acho que voltando. Foi voltando. Foi voltando. Aí, quando a gente estava voltando da revisão, por mais que houvesse, né, o perdão lá atrás, a gente ainda carregava ainda muitas dificuldades, muitos problemas, né, de relembrar o passado. E naquele dia, a pastora falou assim, a gente tinha uns 9 anos, eu acho, 8 anos de casado, e a pastora falou assim, poxa, foi bem duro assim para mim, né? Vocês não têm vergonha, não? Porque vocês continuam com os mesmos problemas do primeiro ano de casado. E aquilo ali, para mim, né, eu sempre recebo um confronto assim e sempre me fecho, né? E eu fiquei por alguns dias assim, e naquele dia, né, essa palavra foi como uma flecha assim, né? E falamos, cara, a gente precisa realmente viver a totalidade do perdão para que a nossa vida, o nosso casamento possa ser ressignificado através dessa história, através desse perdão. E graças a Deus, né, nós temos vivido com dificuldade, né? Todo dia,
Todo mundo vive. Mas, assim, a nossa história, ela realmente ressignificou. E uma das coisas que eu falo sempre para os meus discípulos, né, quando estou atendendo, é: todas as dores que nós sentimos, né, todas as dores que nós passamos, todas as nossas dificuldades, o objetivo do Senhor Jesus é curar e ressignificar. E depois disso, nós atendemos vários discípulos, casais, né, que ficaram numa situação, às vezes, de divórcio, né, e através da história de vida, né, do amor de Deus, do perdão da nossa vida, foi possível, né, serviu de exemplo para eles, né, e Deus restaurou a vida dos casais. Então, assim, as nossas dores, né, através do perdão, através de abrir o nosso coração, é possível Deus curar e ressignificar a nossa história. É muito importante a gente frisar aquilo que a pastora falou. Nunca foi um sentimento. Outro dia eu estava conversando, acho que foi com a Beth, não tenho certeza, provavelmente. E a gente estava falando sobre o início, assim, como foi esse início. Porque algumas pessoas, alguns discípulos, né, pensavam assim, quando a gente falava às vezes sobre o que a gente já tinha vivido, as pessoas pensavam, não foi Beth não, essa específica foi a Bia, porque ela perguntou assim, não, mas quanto tempo vocês ficaram separados? Eu falei, a gente não ficou separado. Como assim? E esse processo assim de perdão, de cura? Eu falei, eu tive que conviver todos os dias com o sentimento ferido e com a decisão de que eu queria perdoar. Então, muitas vezes, quando ele chegava em casa, eu estava com raiva dele, eu queria matar ele. Eu estava chateada, eu tinha acabado de chorar, de repente, o dia inteiro, mas quando ele chegava, eu fazia exatamente isso. Espera aí, eu tenho que tomar uma decisão. Eu quero o meu casamento, eu quero que o meu casamento seja restaurado, então eu vou ter que, sabe, segurar o meu sentimento nesse momento, e o que tem que dominar é a minha decisão de permanecer. Então, eu contei essa coisa específica, que ele chegava do trabalho, e aí ele olhava assim para mim, via que eu não estava bem, aí ele falava assim, você está bem? Aconteceu alguma coisa? Aí eu falava assim, não, está tudo bem. Eu queria falar tudo o que eu queria falar, que eu queria repetir. Todos os sentimentos que ainda estavam dentro de mim, eu queria repetir dia após dia. Só que eu tinha que tomar uma decisão. Então, todo dia que ele chegava do trabalho e perguntava se estava tudo bem, eu dizia, está tudo bem, mas não estava nada bem. Então, enquanto não esteve bem, eu tive que manter uma decisão de dominar os meus sentimentos, enquanto os meus sentimentos não eram curados por Deus. Então, assim, o perdão realmente não é um sentimento. O perdão é uma decisão. Você vai manter a sua decisão e vai chegar uma hora que essa decisão ela vai contaminar, ela vai dominar os seus sentimentos. E então é isso, é muito importante a gente falar sobre isso. E também, o perdão, ele precisa de disciplina. E quantas vezes, né, eu estava dormindo e eu acordava assim no meio da noite e eu olhava para a cama e falava, cadê a Thaís? E aí eu ia lá na sala, ela estava lá de joelho orando. Por isso que ela conseguiu, porque ela se colocou diante de Deus e expôs a fraqueza e a dificuldade que ela estava vivendo. Então, isso é uma coisa que, até ontem eu estava dando discipulado e falei isso pro jovem. Falei, olha, a disciplina espiritual, ela é para você se quebrantar e se colocar diante de Deus, expondo a sua fraqueza e a sua dificuldade, mas de fazer o que é certo. Eu falo, gente, que a gente escreveu 70 vezes 7, né? Mas é muito mais um testemunho meu. Por quê? Porque se tem uma coisa que eu não tenho facilidade de fazer é perdoar. Eu não vou ter até Jesus voltar. Porque essa é a minha carne. A minha carne eu sou super justiceira. Então, para mim, se eu for por mim, precisa fazer sentido. Então, eu preciso falar para Deus assim, Deus, me ajuda a não precisar fazer sentido. E é uma escolha diária. Então, o 70 vezes 7, eu falo que não está escrito aqui na minha pele porque eu sou boa nisso. Está aqui escrito para me lembrar que eu não sou boa nisso e eu todo dia preciso pedir ajuda a Deus para eu conseguir fazer. Então, assim, essa foi só uma experiência, mas eu tenho muitas outras
ter que orar e falar com Deus. Uma vez, eu era bem jovem, estava em outra igreja, e eu me lembro que aconteceu uma situação comigo, e eu fiquei bem chateada, e eu fui para a igreja, não, nem é do testemunho do coisa, mas eu quero falar. Eu fui para a igreja, eu sempre quero falar, gente. Não, isso já passou, tem muitos anos. E eu me lembro que aquele dia eu fui muito chateada para a igreja, e eu sempre sentei na frente. E aí naquele dia eu sentei atrás, e era um culto de Santa Ceia. E eu falei para Deus assim: Deus, eu vim aqui hoje, eu vim para entrar do mesmo jeito que eu saí, eu tive essa audácia. Eu fiz essa oração. Falei, eu vim para entrar do mesmo jeito que eu saí. Eu não quero nada, não quero me quebrantar. É só porque eu sempre fui muito boa cumpridora de regras. Então, se eu tinha que ir para a igreja no domingo, mesmo que eu tivesse com um coração horroroso, eu iria. E aí eu fui, sentei e falei para Deus, não quero ser quebrantada, eu quero ficar do jeito que eu cheguei. Mas Deus é muito misericordioso, né? E naquele dia, a minha igreja era Assembleia de Deus, então você tinha que vir pedir perdão na frente, né? Era da Santa Ceia, no altar. E eu não sei como aconteceu, gente. Eu sei que quando chegou no final do culto, eu estava lá na frente, pedindo perdão. Mesmo que eu tinha sido ferida, eu pedi perdão. E houve ali um mover muito grande na igreja de perdão. Então, várias pessoas. E depois dali, meu coração ficou limpo. Então, assim, mas antes de eu chegar ali na igreja, naquele dia, e é esse ponto que eu quero chegar, eu vinha orando a semana toda e eu vinha falando, Deus, eu não quero perdoar. Porque às vezes a gente se comporta com Deus como se Deus não soubesse quem a gente é. E aí você não quer perdoar, mas você fica orando assim, ai Deus, eu quero perdoar. Se você não quer, fala a verdade. E todas as vezes que eu tenho dificuldade de perdoar, eu passo por um tempo em que eu fico orando e eu falo, Deus, eu não quero perdoar, você tem que me ajudar a querer, porque eu não estou nem querendo. Então, você tem que operar em mim o querer e o realizar, porque está difícil. Então, todos os perdões que eu consegui até aqui, eu não consegui sozinha. Essa é a minha grande dificuldade. Mas eu não consegui sozinha. Eu consegui com o Senhor. Então, sempre foi através de oração, muitas vezes de jejum, porque só Deus pode fazer por nós aquilo que nós não podemos fazer. Glória a Deus. Obrigada, queridos. Não, chamo sim. Porque uma das coisas que eles tocaram aqui que eu quero falar para vocês é que o perdão, ele tem esse poder de transformar a dor em testemunho. Nós precisamos entender. Porque é muito bom a gente ouvir o testemunho do outro, amém? Mas a questão não é o testemunho do outro, a questão é você viver isso. E eu estou falando de algo que acontece todo dia conosco. Todos os dias. Não é fácil perdoar. Tem gente que é mais fácil, né? Fez. Eu não digo nem que a pessoa é fácil de perdoar. Ela é fácil de deixar para lá. E deixar para lá não é perdoar. Deixar para lá, você continua mantendo as amarras. Principalmente os maridos. Cadê os maridos, os homens aí? Os homens gostam de deixar para lá ou não gostam, gente? Sim ou não? Vamos lá, vou ouvir das mulheres. Os homens gostam de deixar para lá ou não? Homem não gosta de resolver, homem não gosta de fazer DR, gente. Mulher que gosta disso, né? Então, Jesus, ele nos lembra o tempo todo, quando ele diz, Pedro, é 70 vezes 7. É porque ele está dizendo assim, a capacidade, a direção que Deus nos dá, está ligada à direção que vem dele para nossas vidas. Não é fácil você perdoar, mas quando você entende que isso é uma vontade de Deus para a sua vida, isso muda a sua história. Você às vezes não quer matar teu filho? Sim ou não, quem tem filho aqui? Né? Você quer pegar o filho e... tem que perdoar. Teu filho tem que conhecer o perdão através da tua vida. Quando você experimenta o perdão de Deus, ele te capacita a perdoar. Porque eu nunca fui uma pessoa fácil de perdoar. Mas por que eu me tornei uma pessoa mais maleável no perdão? Primeiro porque eu entendi, Deus me perdoou, Ele me perdoa. Eu sou tão falha, eu erro tanto. Eu faço tanta coisa que não é legal.
Às vezes mesmo, ontem eu me peguei em casa, eu cheguei do revisão cansada, gente. Quando a gente vai para revisão, fazer revisão, parece que um trator passa em cima da gente. Parece que até o fio do teu cabelo tu sente dor. E aí eu cheguei em casa, meu marido também trabalhou o dia inteiro, aí ele foi para o mercado, comprou um bacalhau, fez um bacalhau bonito, gostoso, ele todos, né, vem cá, meu amor, eu estava irritadíssima. Tudo em mim estava doendo. Eu, tá bom, depois a gente come. Eu estou cansada, eu quero tomar banho. Assim mesmo. Aí quando eu entrei no banho, eu falei, meu Deus, como que eu posso ser tão cruel? O cara está cansado, ele foi comprar um bacalhau, ele foi fazer o bacalhau, ele me chamou para comer, como é que eu posso ser tão ruim? Eu falei, Senhor, me perdoa, mas eu estou morrendo, mas me perdoa. Aí depois eu fui pedir perdão a ele. Quando você experimenta o perdão de Deus, ele te capacita. O perdão de Deus nas nossas vidas nos dá poder para liberar perdão sobre outras pessoas. Te dá poder de ensinar outras pessoas. Amém, queridos? Você não pode ensinar aquilo que você não vive. Como que você vai ensinar o teu discípulo, o teu filho, o teu amigo, até o teu próprio cônjuge sobre o perdão se você não perdoa? Se você é uma pessoa que gosta de remoer a tua dor, você é como a Thaís falou, sou justiceira, eu quero justiça. Entendeu? Estou aqui, quero furar a pessoa todinha. Eu era assim, gente, eu ficava pensando, se eu pudesse, eu pegava um boneco, fazia voodoo com a pessoa. Corta isso aí, tá? Eu era assim, de raiva, sabe? A pessoa, você não sabe o que a pessoa fez comigo. Eu tinha uma líder, gente, que ela era terrível comigo, mas me ajudou muito. Porque todas as vezes que eu ia reclamar com ela, olha o que fizeram comigo, olha o que estão fazendo comigo, olha o que você faz comigo, sabe o que ela falava? Perdoa. Assim, com a carinha de planta dela, perdoa. Tá com raiva de mim? Me perdoa. Era assim. E assim eu fui aprendendo, porque o perdão é um ato de cura. Quem está doente é você, que não perdoa, não é o outro. O outro está indo, ele flui, ele vive a vida dele, ele segue. Porque ele não está carregando o peso da dor. Amém? Quando eles no carro falaram com a gente, já vinha falando, já eram anos ali, eles falando, eu falei assim, você tinha que tomar vergonha. Vocês estão com 9 anos de casado, vivendo os problemas do primeiro ano de casamento. Você está com 2 anos de casado, vivendo o mesmo problema do primeiro mês. Você precisa crescer, precisa avançar. Você, na tua célula, não cresce. O teu discipulado não cresce. Por quê? O teu chamado não avança, a tua vida ministerial não cresce. Por quê? Porque você não está perdoando. Quando você não perdoa, você permite que a ferida continue aberta. E a dor, ela começa a controlar a tua vida. A dor começa a ocupar tudo na tua vida. E qual o remédio espiritual para isso? Olha para o teu irmão, perdão. Tem gente que quer sair da igreja porque o pastor não fala comigo. Querido, eu não tenho tempo de falar com todo mundo. Me perdoa. Me perdoa. Quando eu dar, eu vou, abraço um, aperto um, chamo para perto. Mas humanamente falando, eu não consigo falar com todo mundo. Tem gente que quer sair da igreja, porque meu irmão é muito chato. Eu ouço isso, gente. Porque o meu discipulado é muito difícil. Porque a pessoa é muito chata. Porque a pessoa quer fazer tudo do jeito dela, não me ouve. A gente ouve muitas coisas. O perdão é o ato de dizer, não mais, não permitirei que essa dor controle a minha vida. Amém? Discípulos vão te machucar, discípulos vão te ferir, teu irmão vai te ferir, teu amigo vai te ferir, mas você não pode parar nessa dor, sabe por quê? Porque no perdão tem vitória. Fala para o teu irmão, no perdão tem vitória. Ele transforma a injustiça em testemunho. Você vai dar testemunho.
Eu me lembro que uma vez eu cheguei para minha líder e falei, eu vou sair do discipulado, eu não quero mais ficar aqui, eu não aguento mais. Sabe, eu sempre fui muito como Pedro, quero arrancar a orelha de um, quero matar o outro. E aí eu cheguei, entreguei minha carteira de pastor, tá aqui, não quero mais. Chega. Falei para os meus líderes, na época eram os meus bispos, chega, eu não quero mais. As pessoas, vou cuidar de planta agora. Se eu deixar ela morrer, é problema dela. Vou cuidar de planta, não quero saber mais. Por quê? Porque eu fui ferida, porque eu fui machucada. Porque as pessoas fizeram comigo o que eu achava uma injustiça. Aí no meio do caminho, eu tinha que fazer o casamento da pessoa. Aí vira a minha líder e falou, você vai fazer o casamento. Eu não vou fazer. Eu não quero, estou com raiva. Vou matar os dois lá, não sei o quê. Você vai fazer o casamento. Foi eu lá. Primeiro orar, perdoar, liberar. Hoje eu tenho acesso a essas pessoas, Deus muda. Deus muda, por quê? Porque quando você perdoa, você se libera das correntes. Amém? Você se libera, perdoa teu cônjuge, perdoa as pessoas que te magoam. Perdão não é esquecer, gente. Perdão não é esquecimento. Perdão é você permitir que a graça de Deus mude a sua vida. É só pela graça. Como a Thaís falou, a vontade é o quê? Quando eu chegava, vou matar ele. Mas aí eu preciso permitir que a graça de Deus. E muitas vezes os teus próprios filhos percebem as coisas. E para concluir, o perdão é o caminho da libertação. É o caminho para a verdadeira liberdade. Jesus estava na cruz. Os pregos transpassavam as suas mãos, os seus pés. E aí o que Jesus faz, gente? Quem é que jogou Jesus na cruz? Quem foi? Não foi o povo? Não foi o povo que clamou? Né? Coloca Jesus na cruz. Desce aí o ladrão, desce o outro, mas ele não. Ele tem que morrer na cruz. E a morte de cruz era a pior morte que existia na época. E a Bíblia diz que os pregos transpassavam Jesus, feridas eram geradas. E quem se alimentava dessas feridas? Satanás. Mas Jesus decidiu perdoar. Jesus diz na cruz, Senhor, eu os perdoo. Eles não sabem o que fazem. Jesus perdoou. E porque Ele perdoou, você e eu temos que perdoar. Pode ficar de pé. O perdão, querido, não é apenas um ato de misericórdia, é um ato de transformação. Você vai para casa hoje, decidindo quem você vai perdoar. Você vai decidir quem você vai perdoar. Você não vai sentir vontade. Você não vai sentir vontade de perdoar teu marido pelas coisas que ele faz. Teu marido de perdoar tua esposa. Teu irmão de perdoar o outro. O perdão é o caminho para você não ficar mais refém das tuas amarguras, das tuas dores. Muitas vezes você separa de alguém e ainda continua remoendo dores, situações. Às vezes você fica vasculhando a vida do outro para saber o que está acontecendo, para buscar uma maneira de ferir. Eu não sei o que fizeram com você. Eu não sei por que Deus me pediu para trazer essa palavra hoje. Mas o que Deus ministrou no meu coração foi ontem, os cativeiros da dor precisam ser quebrados. Os cativeiros da dor. Às vezes é uma ação que a pessoa tem. Eu falei para Deus, eu quero viver tudo que o Senhor tem para mim. Todas as dores que eu vivi ao longo desses anos ministeriais não vão me parar.
porque maior é o que o Senhor tem para mim. Eu queria que você fechasse seus olhos e você mentalizasse agora ou a pessoa ou as circunstâncias que feriram você. As circunstâncias que machucaram você. Talvez uma voz do teu pai que você nunca esqueceu. Talvez essa voz não tenha sido hoje. Talvez essa voz não seja de hoje. Talvez essa ferida não seja de hoje. Às vezes, uma situação que ocorreu com a tua mãe, feche seus olhos, deixa Deus falar com você. Um amigo que te deixou no momento que você mais esperava por ele. Uma liderança que talvez não tenha suprido as suas expectativas. Fala para Deus, abre seus lábios. Talvez o teu cônjuge, tua mãe, teu pai, teu filho. Talvez você sinta isso até com Deus. Talvez você diga: Senhor, no momento que eu mais precisei, eu não senti a tua presença. Deus quer tirar essa corrente dos teus pés. Sabe aquela pessoa que te feriu, que te machucou? Comece a falar: Senhor, eu decido perdoar essa pessoa. Eu decido liberar perdão para essa pessoa. Mas o perdão é uma decisão que você precisa falar, colocar para fora, não só pensar. Comece a falar: Senhor, eu decido perdoar. Eu decido perdoar. E se isso for um ato de coragem hoje, você vai sair do seu lugar e vai vir para o altar e vai deixar essa pessoa no altar, ou essa situação no altar. Eu sei que às vezes a gente fica com vergonha, mas Jesus está aqui te pegando pela mão. Às vezes foi uma palavra dura que você ouviu, você ainda era uma criança. Às vezes um lar tão disfuncional, tão difícil, que te machucou. Um ambiente de agressividade, eu não sei. Alguém que te abandonou, que você construiu uma história com essa pessoa. Um relacionamento que foi quebrado. Deixa Deus falar ao teu coração. E no momento do louvor, você vai sair do seu lugar, se você se sentir confortável. E vai dizer: Senhor, eu decido perdoar. Eu decido liberar. Eu quero liberar essa situação. Eu não quero mais ficar presa a ela. Talvez teu filho tenha te decepcionado, te frustrado. Jesus Cristo Você vai sair do seu lugar. mudou meu viver. Vai perdoar teu pai. Jesus pelas Cristo vozes, mudou pelas palavras meu que ele te viver. falou, te machucaram. É a luz. Vai perdoar que sua mãe. ilumina meu ser. Que talvez não tenha te dado o Jesus amor que Cristo você buscava. mudou meu viver.